Eu me casei com 25 anos. E aí foi tudo muito rápido. Eu sempre quis ter família. Encontrei uma pessoa maravilhosa, a Lorena, minha esposa. E a gente se casa. E logo um mês de casado veio a nossa filha, a Lana. Ela já tem 11 anos de idade. E a Lana veio, cara. E você tem filhos, né? Tenho. Eu passei por uma situação muito dolorosa porque eu não entendia o que é ser pai por causa do processo com meu pai. Minha filha nasceu, estive no parto, eu recebi ela no braço, eu olhei pra ela, aquele instinto de pai de proteção eu tive, mas eu não tive um sentimento profundo de paternidade. É mesmo? E pra mim tava tudo bem, não sabia, nunca tinha sido pai. Pra mim tava tudo certo, era isso mesmo, né? E aí, cara, eu ia pra casa e eu tinha uma certeza no meu coração, eu preciso ser o pai que o meu pai não foi. Eu quero brincar, eu quero dar atenção, carinho, presença. Só que isso era pesado pra mim. Era pesado ter que brincar com os meus filhos, com a minha filha, perdão. Era pesado, era dispendioso. E eu não entendia que eu estava ainda num processo de paternidade. E quando eu fiz um encontro, mais um encontro de cura aí, ó, que você falou. No encontro de cura eu fui muito tocado através da paternidade. E eu me lembro que eu tive a experiência de estar com a minha filha e amá-la e sentir amado por ela. Ela já tinha de 4 para 5 anos de idade. Por causa de toda a experiência de não ter tido a referência paterna. Então, depois veio a minha filha e a gente teve esse processo. Depois veio os shows pelo Brasil todo, né? E às vezes a gente não tem tempo para estar com a família. Pois é. E agora, recentemente, uma das principais curas que eu vivi foi que eu entendi que o trabalho não poderia ser meu Deus. Porque inconscientemente eu tava fazendo igual ao meu pai. As coisas começam a acontecer, né? Tem a ver, né? Comecei a pegar muito show, fazer muita agenda. Quando você viu, tava Quando eu repetindo. Tava deixando minha filha chorando na porta de casa para ir fazer show, evento. Ficava 20 dias fora de casa. Fazer teus sanduíches fora. E aí eu entendi que eu precisava retornar. E isso foi na pandemia. É mesmo? Quando eu fiquei em casa, precisou ter obrigatoriamente, para você se ligar e se conectar. E foi um dos... É doloroso falar isso porque foi dor para muita gente, Claro. Mas para mim foi um dos momentos mais importantes da minha vida, a pandemia. Porque eu pude estar com a minha família e amadurecer e crescer, ser curado nessa área paterna. Aí depois a gente deu uma segurada nas agendas, nos eventos, para não fazer não acontecer o que estava acontecendo antes. Né? E o que você tem para falar para quem tá passando por aquele momento das drogas na rua que nem você tava passando? Que às vezes a pessoa fala, cara, não vejo nenhuma perspectiva na minha vida. Sim. Como você pode ter pensado em algum momento. Fala com essa pessoa que tá vendo esse corte, tá vendo esse pedaço do podcast agora. E Vilela, o problema não é as drogas, cara. O problema não é a bebida. É uma fuga só? Todo mundo pensa nisso, né? Às vezes a gente recebe a oração e fala, ora pelo fulano, reza pelo meu marido porque ele está bebendo. Para ele parar de beber. Esse não é o ponto. Para o meu filho parar de usar as drogas. Não é esse o ponto. Aquilo ali é uma fuga, é um processo que ele está vivendo. Todos os vícios, eles escondem uma dor interior. Uma ferida na alma. A minha era não ter presença paterna. Presença de mãe. Eles me amavam, mas não me davam presença. E eu tinha que fugir para alguma coisa. Tem gente que foge para videogame, tem gente que foge para jogos. Hoje em dia a gente tá vendo esse advento aí dos jogos na internet e gasta tudo que tem, né? As pessoas fogem para algo. E tem gente que foge para as drogas e foge para a bebida e isso é muito pesado. Isso destrói a saúde dessas pessoas. O que eu diria é, faz um mergulho dentro de si. A gente tá agora com o Papa Leão XIV e o Papa Leão XIV, ele é agostiniano. E Santo Agostinho, ele talvez seja um dos homens mais importantes na história de todo o cristianismo, Porque, hoje pra você ter noção, qualquer pessoa que vai fazer teologia, seja pastor, seja do espiritismo, seja padre, tem que passar pelas obras de Santo Agostinho.
E Santo Agostinho tinha um tripé de cura interior. Ele dizia: conhece-te, aceita-te, supera-te. Primeiro, conhece-te. Conhecer minha história de vida. Pelo que eu passei. O que eu sofri. Como foi minha infância. Como os meus pais estavam quando ficaram grávidos de mim. Como foi meu parto. Eu passei por abuso na infância. Sofri vendo os meus pais usando drogas, bebidas. Primeiro, conhece-te, sua história de vida. Segunda infância, entrou na escola, os primeiros amores, primeiro não, ser reconhecido, não ser quem riu de você quando você fazia aquele trabalho da escola. Tem gente, Vilela, aqui, porque alguém riu quando estava apresentando o trabalho da escola, a pessoa fica até a vida adulta sem conseguir falar em público, cara. Aí a pessoa fala, não, porque eu sou tímido, mas não é. Ela tá com um bloqueio emocional, tá com uma ferida que está travando talvez um potencial dela. Talvez o potencial daquela pessoa é palestrar, é anunciar, é falar, mas por causa de um trauma, uma ferida lá na infância, ela não consegue ser um adulto completo. Então, Santo Agostinho diz, primeiro, conhece-te. Olha para a história que você teve, pelo que você passou, o que você sofreu, o que seus pais sofreram. Depois, aceita-te. Esse é um ponto delicado porque quem é muito orgulhoso não aceita que precisa de ajuda. Primeiro eu me conheço, aí eu entendo, eu tenho esse problema, esse problema, esse problema. Eu fujo porque eu tenho esse problema, esse problema. Se eu me conheço, depois eu aceito que preciso de ajuda. E aí o terceiro passo vem. Depois que eu procuro ajuda, depois que eu procuro um processo de cura interior, aí vem o terceiro passo, que é supera-te. Então essa pessoa que está agora assistindo, pensando, eu tô assim, minha vida tá destruída, eu estou viciado em alguma coisa, seja jogo, seja drogas lícitas ou ilícitas, o que eu faço? Passa por esses 3 passos. Conhece-te, procura a sua história de vida, faz as pazes com ela, que tem gente que fala assim, ah não, é passado, esquece, porque passou, já é passado, a fila anda, virou a página. Não. Lembra da sua história de vida, escreve ela. A gente faz isso nos nossos eventos e encontros. Escreve a história de vida. Depois ore por essa história. Quantas vezes meu pai, às vezes, ele por trabalhar muito, ele me esquecia na escola. Então eu terminava a aula às 5 da tarde, ficava até 11 da noite no colégio, cara. Às vezes a diretora me levava para casa. Interior tem disso, né? A diretora me levava para casa dela. Porque meu pai me esquecia. Eu ficava com o rosto na grade, 5, 6 anos. Vendo todos os pais pegarem seus filhos e o meu não vinha. Cara, isso me deixava com muita dor, muito sofrimento. Mas eu tive que passar e tive que voltar nessa história e perdoar meu pai por aquele instante. O perdão tem que ser pelos instantes, pelas histórias que eu vivi. Não é um perdão genérico. Ah, meu pai me machucou, pai, eu te perdoo. Não, eu tenho que ir lá nas histórias que eu vivi, que eu passei. Eu tenho que liberar perdão naqueles momentos. Então eu diria isso para essas pessoas. Primeiro se conhece, veja a sua história, depois aceita que você precisa de ajuda. Aceita que você não consegue sozinho. Aceita que precisa de alguém para te auxiliar. Um processo de cura, como você falou, um encontro de cura, um momento de desbloqueios emocionais, uma terapia, um bom profissional para me ajudar a passar por isso. E depois vem o terceiro passo de Santo Agostinho, que é supera-te. Depois que eu passo pelo processo, eu me torno um homem melhor. Eu me torno um pai melhor, um esposo melhor, eu me torno um cristão melhor, me torno um homem melhor, um cristão melhor na sociedade. Esses 3 passos são extremamente importantes. Mas entendendo que isso é um processo, claro. Não é da noite pro dia. Às vezes pode até ser um milagre, mas normalmente é um processo. Normalmente, na maioria dos casos é um processo. Raramente vai ser um milagre, né?